Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos continuarmos a nossa escola bíblica dominical, as nossas lições da nossa revista bíblica, a Palavra e Vida. E eu quero dizer para você que lembrar, na verdade, se você não tem a sua lição impressa, que você possa baixar o, a lição digital, está em PDF, para que você continue estudando a sua revista bíblica em casa, mesmo ainda sob a quarentena, você continue visitando a sua lição bíblica, continue estudando a sua revista bíblica, não pare de estudar a sua lição bíblica e o que nós estamos fazendo aqui, quero lembrar, dizer mais uma vez, apenas uma contribuição nesse seu estudo, que nesses dias de quarentena nós estamos submetidos. Então eu quero te encorajar a continuar estudando e agora frequentar a escola bíblica dominical por meio das redes sociais, como nós estamos fazendo aqui e agora. Amados, queridos, como já do conhecimento, a revista desse trimestre, ela está tratando sobre a vida de Paulo. E, como já dito, não é uma biografia específica do apóstolo, mas na verdade é uma série de estudos sobre temas ensinados e encontrados em todas as epístolas de Paulo, e que são, na verdade, temas centrais do Novo Testamento, né, do Evangelho, como aquele que a gente viu na lição passada, que tratava sobre a universalidade da obra de Cristo. E hoje, dando continuidade nessa viagem sobre o estudo da vida do apóstolo, a gente vai meditar em outra verdade fundamental do Evangelho, que vai tratar sobre a salvação somente pela graça de Deus. O título da lição de hoje, a lição 3, é Não as obras e sim a graça, e que tem como texto bíblico básico Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, tracei aqui dois objetivos para essa lição de hoje. A primeira é que a gente possa compreender o verdadeiro papel da lei. A lei teve um papel, teve um objetivo e teve uma finalidade. E vamos pensar um pouco sobre essa finalidade e a importância que teve a lei. E segundo, nós vamos também aqui, com essa lição, lembrar que só por meio da graça podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus e nele permanecermos. Amém. Mas então nós vamos prosseguindo a nossa lição. Nós vamos começar aqui pela a introdução. Falar o seguinte, que a gente pode perceber que até hoje está presente a questão sobre em que bases, sobre que está baseada a nossa relação com Deus, ou sobre que bases deve ser feita a nossa relação com Deus.
A gente pode perceber isso em muitos movimentos evangélicos e também em seitas e, e entre os homens aí, essa questão, né? Em que confiar, né? No que devemos basear a nossa relação com Deus? É na lei, nas obras? É importante que se diga aqui que lei não necessariamente é o Antigo Testamento, né, ou Pentateuco, mas lei também pode ser pensada e vista como qualquer ideia, pensamento humano, um artifício humano que tente substituir a obra de Cristo na vida do homem. Qualquer jeito humano que procure substituir a obra de Cristo, a graça de Deus, ela pode ser vista como a lei. Pois bem, amados irmãos, e também a gente pode perceber também aqui o seguinte, é que vendo a vida do apóstolo Paulo, a gente observa que Paulo ele foi criado no mais rigoroso judaísmo. E lá no judaísmo, ele aprendeu que a lei, ela era o único caminho de salvação para o homem judeu, se não até para todos os homens. Interessante a gente lembrar da lição passada que um grupo de judeus crentes, judeus convertidos, que ainda acreditava, né, na lição passada, foi meditado sobre isso, nós estudamos sobre isso, que alguns ainda criam equivocadamente que a lei precisava ser seguida. E assim, né, não só o próprio judaísmo cria que a lei era o caminho, era o meio para obter a salvação e a reconciliação com Deus, até mesmo alguns judeus convertidos ao Evangelho ainda estavam crendo, né, que seria a lei também, né, e no caso deles seria um dado indispensável, né, imprescindível para a salvação. E Paulo pensava assim, cegamente assim antes de sua conversão. Mas isso aí vai ser mudado radicalmente, profundamente na vida do apóstolo Paulo, né? Essa ideia, essa compreensão de que só a lei era o único meio de salvação, de reconciliação com Deus, isso vai ser mudado e substituído pela a revelação de Deus a ele, que somente pela graça era possível, ou é possível, o homem obter o perdão dos seus pecados. Vamos então aqui avançar e ir para o primeiro item desta lição, que tem aí como título, né, uma busca inadequada. Aqui a gente precisa pensar o seguinte: o que seria o que essa busca inadequada sugere para nós pensarmos? É que a busca pelo perdão de Deus, ela não poderia e nem pode ser alcançada cumprindo um conjunto de regras e obedecendo a ritos religiosos. Paulo assim cria. Antes de sua conversão, e assim ele apegou-se demasiadamente, né, acreditando que a salvação, o perdão de Deus só seria obtido em virtude do apego
demasiado a ritos e práticas religiosas. Mas essa compreensão, né, o apóstolo vai ter isso corrigido por Deus, né? Depois ele vai aprender depois que não é assim. Primeiro porque ele descobre que a tentativa de aproximar-se de Deus, de obter a reconciliação com Deus, o perdão dos seus pecados mediante a lei, é uma tentativa frustrante, né? É uma tentativa inútil. Buscar sua justificação, buscar o perdão dos seus pecados mediante a lei. A lei tem a sua limitação, uma delas, nessa tentativa, nesta busca pelo perdão de Deus, é que a lei ela se torna ineficaz, porque ela se resume, se limita, como diz aqui o comentarista, unicamente em dizer ao homem que ele tinha que fazer algo para só então depois viver, ter vida, né? Se ele quisesse ter salvação, se ele quisesse obter vida eterna, viver para Deus, ele precisaria seguir e praticar os preceitos da lei. Né? Os preceitos da lei. E isso, por mais que fosse possível, qualquer pessoa, isso aqui o autor da lição, ele destaca, por mais que fosse possível para qualquer homem seguir rigorosamente a lei, ainda assim ele se frustraria quando se desse conta de que alcançar o perdão de Deus, ele estivesse apenas se baseando e se apegando, se agarrando aos preceitos da lei. Nunca obteria esse perdão, esse alívio para a sua alma, enquanto ele ficasse apegado às formalidades da lei. Portanto, a lei não é capaz de gerar esse perdão, né? Esta leveza espiritual na vida dele. Por outro lado, se a lei é unicamente capaz de apenas dizer para o homem que ele tinha que praticar para depois viver, a superioridade da graça de Deus está justamente no contrário de tudo isso. Enquanto a lei está dizendo para o homem, viverá todo aquele que praticar os mandamentos da lei, a graça, por conseguinte, vai se firmar em garantir ao homem que ele pode viver, porque o que ele poderia ou deveria fazer, Cristo já o fez pelo homem. Portanto, a eficácia da graça se mostra nisso, né? Em poder dizer e afirmar e declarar ao homem que ele pode viver, que ele viva, porque Cristo já fez por ele o que ele nunca conseguiria fazer e que ele nunca conseguiria obter por parte da lei. Tem um texto bíblico aqui neste item, Filipenses 3:9, que eu acho que resume muito bem esse entendimento. Filipenses 3:9, que diz assim, o apóstolo Paulo assim se expressou: e se achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Observemos como
as primeiras palavras ditas pelo apóstolo Paulo nesse versículo: ser achado nele. Essa aqui foi a grande descoberta do apóstolo Paulo e que se tornou a busca de toda a sua vida. Enquanto a sua busca antes da sua conversão era agarrar-se à lei para encontrar o favor de Deus, após a sua conversão, Paulo vai descobrir que a sua busca agora, de hoje em diante, seria ser achado em Cristo. Sua busca de agora em diante, após sua conversão, seria ser encontrado em Jesus. E assim também torna-se hoje a busca que todos nós devemos fazer e procurar, se quisermos encontrar o favor de Deus, né, ser aceitos por Deus. A nossa busca precisa ser sempre, hoje, todos os dias, a mesma, né? Sermos achados, nos encontrar achados em Cristo. Nunca e jamais em nós mesmos, nunca e jamais em nossas obras, em qualquer justiça que tivermos, mas somente buscar ser achados em Cristo Jesus. Esta é a nossa segurança e certeza de salvação, é de sermos encontrados só em Cristo. Algo interessante que o autor desta lição fala aqui nesse item, que as pessoas elas podem até escolherem um modo de vida que não é a graça ofertada por Deus, e elas podem se apegar a muitas escolhas hoje em dia, e elas podem encontrar uma certa paz e satisfação, mas tudo na verdade realmente para satisfazer e atender às suas necessidades e suas próprias conveniências. Mas lá no fundo, né, no espiritual, elas jamais poderão encontrar aquilo que a gente só consegue encontrar em Deus, né? O perdão dos nossos pecados só por meio da graça que Deus oferece a todos os homens. Continuando aqui, vamos para que diz assim: Cristo é o fim da lei. E aqui é muito interessante que a gente observe o seguinte: para que serviu a lei? Qual é, na verdade, a finalidade da lei para o homem? Em que se constituiu o propósito da lei para o homem? E aqui a gente vai aprender um pouquinho, né, que a lei ela teve um propósito que ela já nasceu, né, com a sua vida, o seu tempo de vida, né, já estabelecido por Deus. Ela já nasceu para em um determinado tempo morrer, deixar de existir, né? A lei nasceu com um fim, a lei nasceu com um propósito, e esse propósito foi consumado, esse propósito foi finalizado na obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali a lei teve o seu fim, ali a lei encerrou o seu trabalho, que, como lembra e informa o autor da lição, ela como um pedagogo, né? O seu trabalho foi esse, né? A lei se constituiu como um pedagogo, um criado, um servo, que era constituído naquela época para cuidar das crianças. E a lei ela funcionou dessa maneira, igualmente como aquele servo, aquele criado, que tinha essa função, né?
E esse criado, esse servo, ele era muito severo e rigoroso na disciplina da criança. E assim a lei serviu. Da mesma forma, a lei serviu para preparar-nos para a fé em Cristo. E ela apenas, no seu trabalho, a lei só foi capaz de produzir em nós convicções de culpa e incapacidade de regeneração e salvação. Portanto, o trabalho da lei terminou na obra de Cristo. A lei era temporária. Ela já nasceu morta, podemos dizer assim. Portanto, pode até ser que alguém, consiga observar a lei rigorosamente, mas ela não será capaz de trazer reconciliação do homem com Deus. E aí nós passamos para o item 3, que é os salvos pela graça. Salvos pela graça. E aqui é trazido para nós algumas correções sobre equívocos que porventura nós tenhamos tido na nossa compreensão, na nossa carreira cristã, de que, na verdade, não é a fé que salva o homem, mas, na verdade, a graça de Deus é ela que nos salva. Isso é muito explícito, na palavra de Deus. Muito interessante isso aqui. Pode parecer óbvio, simples, mas muitas das vezes a gente passa despercebido, Porém, o texto é muito explícito, direto, para nos dizer o seguinte, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, até mesmo a fé, ela é um dom de Deus, e muito mais a graça, que vem também de Deus. E é ela que realmente gera essa salvação, porque é esse favor imerecido, essa bênção derramada sobre a vida daquele que, mediante a fé, entende e compreende o que Cristo fez por si. É a fé, na verdade, apenas nos possibilita alcançar a salvação de Deus, mediante a graça derramada em nós. E aqui a gente pode contemplar outra coisa, que é a beleza da graça de Deus. O que a graça realmente mostra para nós. O que a graça de Deus expõe e coloca diante dos nossos olhos. E a primeira coisa aqui que a gente pode observar nós podemos observar a graça, ela é capaz de mostrar e expor a inutilidade das nossas obras. A graça é poderosa e é capaz de mostrar que as nossas justiças são inúteis para obter o perdão dos nossos pecados. Também, o comentarista da lição diz que a graça, ela nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus. Nada em nós, não existe nada em nós que seja agradável a Deus. No entanto, ainda assim, Deus nos ama demais. E por último, que eu gostaria de dizer é que aqui nesse item sobre salvos pela graça é de fazer-nos entender que só Deus, que só a graça de Deus
nos mostra aquilo que somente Ele é capaz de fazer no homem e pelo homem. João Batista, quando ali batizava e Cristo se aproximava dele para ser batizado, exclamou diante de todos, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessas palavras de João o Batista, nós podemos contemplar e ver a graça de Deus, o favor de Deus, a obra de Deus em favor do homem, de resolver de uma vez por todas o problema do pecado no mundo. E isso não foi feito e não se conseguiria, e não se conseguiu pela lei, pelas obras ou por qualquer outro meio humano. Somente por essa decisão, por essa atitude deliberada de amor incondicional de Deus para com o homem. Como disse Philip Yancey no seu livro maravilhoso, A Graça. Graça é um presente que custa tudo para o doador, porém não custa nada para quem o recebe. Amados, assim nós encerramos essa lição de hoje e que Deus possa ter falado muito ao seu coração. Amém.